Olá, tudo bem? Começa agora o programa Lespe Conecta. O tema por aqui hoje, os cuidados com a laringe em tempos de pandemia de novo coronavírus. Olha, para falar com a gente sobre esse assunto, eu recebo o doutor José Guilherme Vartanian, que é diretor do Departamento de Cirurgia de Cabeça e Pescoço e Otorrinolaringologia do AC Camargo Cancer Center de São Paulo. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Priscila. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui participando com vocês desse programa. Nós que agradecemos. E, doutor, eu queria que o senhor já começasse explicando para a gente o que é a laringe, a função dela e também as doenças que podem acometer essa área. Perfeito, Priscila. A laringe é um órgão bastante importante para nós, né? Ela tem três funções principais e muito importantes. A primeira delas, e mais conhecida, é o órgão onde se encontram nossas pregas vocais, também chamadas de cordas vocais, onde nós usamos para produzir nosso som, nossa fala, nossa comunicação. Então essa é a primeira função muito importante da laringe, que é de comunicação. Mas também ela tem outras duas funções que também são muito importantes, né? Também é pela laringe que passa o ar que nós respiramos. Antes de chegar na traqueia e nos pulmões, ele passa pela laringe. Então também ela tem uma importante função na respiração. Qualquer processo expansivo, exemplo aqui, tumores que podem crescer e obstruir essa passagem, também podem cursar com uma falta de ar, por exemplo. E a terceira função, que também é muito importante, né, é a função de proteção das vias aéreas inferiores durante a alimentação. Quando nós vamos engolir um alimento, uma água, um líquido, qualquer tipo de alimento que nós vamos ingerir, sólido, líquido ou pastoso, existe todo um mecanismo coordenado de movimentação de toda a musculatura da faringe e laringe para que o alimento passe por trás da laringe e vá direto ao esôfago e, consequentemente, ao estômago, e não penetre na parte mais anterior, que seria a traqueia, brônquios e pulmões. Então, a laringe também tem uma função que nós chamamos de esfíncter, né, das vias aéreas inferiores, protegendo os pulmões para que não entre nenhum tipo de alimento nos pulmões. Tá? Então, são três funções importantes, de comunicação, de respiração e de deglutição, como uma proteção para que nós... O senhor Essa falou que essa área laringe... pode ser acometida pelo câncer, né? Eu queria que o senhor Exato. falasse, então, um pouco dessa doença, então, nessa área, e também se existem outras doenças que podem comprometer a laringe. Sim, perfeito. A gente tem uma série de patologias que podem acometer a laringe, desde patologias benignas, processos inflamatórios, processos infecciosos, como lesões tumorais que podem ser de dois tipos, benignas ou malignas, né? Processos expansivos benignos ou malignos, que aí sim nós chamamos de câncer. Tá? Então você pode ter um processo inflamatório simples, como uma laringite, na maioria das vezes ela tem uma origem viral, como se fosse nossa gripe, um resfriado, e que você pode ter um acometimento maior da laringe. Então nossa laringe fica inflamada, fica inchada, é muito comum o paciente ficar com uma rouquidão, né? E ter o curso próprio de uma infecção viral, que dura em torno de 5 a 7 dias. Geralmente os pacientes procuram um especialista ou por conta própria tomam algum anti-inflamatório, geralmente isso é autolimitado, em 5 a 7 dias as pessoas melhoram. Né? Os sintomas principais é uma tossezinha irritativa, uma rouquidão, uma dor de garganta, pode cursar ou não com febre. Então um quadro típico gripal com acometimento mais baixo na laringe, nós chamamos de laringite. Essa infecção, essa inflamação também pode ter uma origem, além de viral, também bacteriana. São as laringites bacterianas. Aí, geralmente, o responsável são bactérias que levam à formação de secreção, estimulam o nosso organismo a ter uma resposta imune com febre. Então, a pessoa tem uma febre mais alta, tem uma tosse com uma expectoração. Então, as laringites infecciosas bacterianas. Aí, o tratamento precisa associar um antibiótico ao anti-inflamatório. Também geralmente respondem muito bem às medicações atuais. Em torno de uma semana, isso se resolve. E nós temos também processos estruturais, algumas alterações estruturais e processos benignos da laringe, né, como tumores benignos, mas os que mais nos chamam a atenção e são mais frequentes no dia a dia são as lesões estruturais das cordas vocais, das pregas vocais.
Muitas delas, as mais comuns, são os chamados calos, né? Tem um calo na corda vocal. Esse calo nada mais é do que um nódulo na prega vocal, né, ou corda vocal, que são sinônimos, geralmente causados por traumatismo crônico, por pessoas que abusam muito da voz, falam muito alto, gritam muito. Então, geralmente, você acaba cursando com uma alteração inflamatória, que um mecanismo de proteção da prega vocal, ela vai formando um nódulo, como se fosse um calo, né, um sapato apertado, né, então um trauma crônico ali, ela se protege, se espessa. Esses nódulos vocais são bastante frequentes. Geralmente eles cursam com uma rouquidão persistente. E você vai avaliar essas pessoas com essas queixas, geralmente são pessoas que impostam muito a voz, ou falam muito alto, ocupam cargos de chefia, você tem que ter uma impostação de voz maior, ou são professores, ou cantores, ou jornalistas que usam muito a voz de uma forma mais frequente que a população que não tem uma profissão diretamente relacionada à voz. Tá? Então isso é bem frequente. Tanto é que esse perfil profissional, esse perfil de pessoas, elas são muito bem recomendadas para a fonoaudiologia. A gente encaminha muito esse perfil de pacientes para uma avaliação e um controle fonoaudiológico de forma crônica, que isso é muito importante. Você provavelmente deve ter uma avaliação fonoaudiológica e um acompanhamento fonoaudiológico aí pela profissão em si. Tá? Isso é muito importante. Temos outras alterações estruturais benignas, como cistos nas cordas vocais, outras alterações estruturais menores, menos frequentes, mas geralmente é um papel de mais uma mudança postural, uma mudança, uma reeducação vocal, vamos dizer assim, né? O fonoaudiólogo ele atua muito nessa área, né? Reeducando as pessoas, a melhor maneira de falar, de se comportar, os melhores cuidados com a laringe, que a gente pode abordar isso um pouco mais para frente. E a terceira classe de patologias, que são a minha principal área de atuação e a que mais nos preocupam, são os tumores malignos, os cânceres da laringe. Tá? Aí você tem lesões que vão crescendo progressivamente na laringe, começam geralmente cursando com uma rouquidão, que ela também é persistente, assim como a rouquidão de uma laringite ou de um nódulo vocal, que nós acabamos de comentar, mas o que é diferente é que ela não melhora, ela não é autolimitada e ela vai piorando progressivamente. Né? Uma rouquidão de uma laringite, ela vai ter um curso autolimitado, 5 a 7 dias. Uma rouquidão de um nódulo vocal ele vai ser persistente, mas geralmente não é progressivo. A rouquidão de um câncer, ela é progressiva, ela vai piorando. Começou de um jeito, passa uma semana, passa 2, passam 3 semanas, não melhora e pior, vai aumentando a severidade dessa rouquidão. E geralmente ela também acaba interferindo nas outras funções da laringe, que é de deglutição e de respiração. O paciente pode começar a ter uma dificuldade para engolir, um desconforto e uma dor para engolir, começa a se engasgar e às vezes até cursar com falta de ar, que nós chamamos no meio médico de dispneia. Então são sintomas associados geralmente a lesões mais adiantadas, mais avançadas. Mas inicialmente o que mais chama atenção para a gente é a rouquidão persistente e progressiva. O senhor falou dessas lesões, né? O que podem causar essas lesões? O senhor já falou, por exemplo, a utilização excessiva da voz e de uma forma mais, seja, né, uma voz mais impostada, quer dizer, forçar, né? É o que a gente até costuma dizer de uma forma mais popular, forçar a voz. Isso, então, já traz aí alguma lesão. Mas, por exemplo, o consumo de alimentos ou bebidas quentes, alcoólicas, comidas gordurosas, isso pode prejudicar a laringe? E daí, no caso do câncer, tem algo que causa esse câncer? De que maneira ele aparece? Bom, eu posso didaticamente comentar sobre os fatores relacionados a comportamento e fatores externos. Eu acho que uma coisa que faz mal para a nossa laringe, para nossas pregas vocais principalmente, é esse abuso vocal, além de desidratação. Né? As pessoas elas devem ingerir muito líquido, muita água, manter sua faringe e sua laringe hidratadas. Né? Então, bastante líquido, ou eventualmente frutas que têm bastante líquido. Né? Então, você manter a nossa faringe, a nossa laringe hidratada, isso é muito importante para evitar essas lesões benignas da laringe, estruturais principalmente. Então, a reeducação vocal e a hidratação são importantes. A gente tem algumas patologias que a gente pode ter
que pode interferir um pouquinho. Geralmente patologias alérgicas, as pessoas que são muito alérgicas também pode ter uma mucosa mais sensível a mudanças de temperatura, a ambientes mais ressecados. Então também ambientes muito secos, aquelas pessoas que trabalham o dia inteiro em ar-condicionado, são pessoas também que judiam mais da sua laringe. Então o ideal seria que você intercalasse momentos do dia sem ar-condicionado, ou eventualmente tivesse um umidificador de ar por perto, ou simplesmente está tomando água constantemente. Isso é muito importante, essa hidratação. Tem uma condição que não é da laringe propriamente dita, mas a laringe ela pode sofrer as consequências de forma secundária, que é a doença do refluxo gastroesofágico. Algumas pessoas têm esse refluxo, acho que muitos já ouviram falar sobre isso. Você tem o conteúdo ácido do estômago refluindo para cima, em direção ao esôfago, e em alguns casos chegam até a laringe. Isso pode causar uma inflamação crônica na laringe, na região mais posterior da laringe principalmente. Isso tem alguns sintomas muito típicos, né? A pessoa tem uma sensação de algo parado na garganta, parece ter uma bola parada na garganta. Nós chamamos isso, nos termos técnicos, de globus faríngeo, né? Um pigarro, uma tosse seca constante, uma rouquidão, muitas vezes, que é pior de manhã e melhor ao longo do dia, porque é durante a noite deitados, né? Nós facilitamos esse refluxo. Então, essas pessoas que têm refluxo também podem ter sintomas laríngeos. É muito bom passar com um especialista, que pode ser um otorrino, laringologista, um cirurgião de cabeça e pescoço, ou um gastroenterologista, que vai fazer esse diagnóstico clínico com exames subsidiários e vai tratar de forma adequada esses pacientes. Em relação a fatores externos, que aí sim a gente fica muito preocupado, que esses sim são os principais vilões para um câncer de laringe, basicamente o grande vilão, o mal do século, vamos dizer assim, é o cigarro. É o consumo de tabaco nas suas mais diversas formas, não só o cigarro industrializado. Qualquer tipo de tabaco tem seu potencial carcinogênico. Então hoje a gente sabe que o grande vilão para os tumores malignos, né, os cânceres da laringe, é o consumo excessivo de tabaco. Quem fuma tem até 30 vezes mais um risco de ter um câncer de laringe de quem não consome tabaco. Tá? Isso é um fator de risco muito importante. Etilismo também é um fator, é um cofator, já é um pouco menor o impacto na laringe, mas também é um cofator muito importante para o cigarro. Os estudos mostram que o consumo de álcool, principalmente nas formas destiladas, né, uísque, cachaça, vodka, você tem uma concentração muito alta de álcool. Esse álcool é um fator muito irritativo para as mucosas, tanto da laringe, mas também da boca, da faringe. E essas alterações da mucosa que o álcool pode causar, eles também facilitam, né, a permeação das substâncias carcinogênicas do tabaco. Né? Então eles têm um efeito sinérgico. Né? Quem fuma tem um risco maior, quem bebe bebidas destiladas tem um risco maior, mas quando você tem os dois fatores, eles têm um efeito sinérgico e esse risco aumenta muito. Tá? Então eles potencializam um ao outro. Então o que a gente pode fazer como uma medida de prevenção para evitar um câncer na laringe é realmente evitar o consumo de tabaco e de bebidas, principalmente as destiladas. Tá? Outros fatores menores também têm sido relacionados como potenciais fatores de risco para cânceres de laringe. Um que é bem controverso, a gente não tem uma evidência muito forte, tem trabalhos que falam sim, que outros trabalhos falam que não, é o refluxo gastroesofágico. Né? Mas é uma coisa que é importante, a gente recomenda quem tem tratar, fazer controles periódicos, porque na dúvida vale a pena ficar mais vigilante. Então quem tem refluxos gastroesofágicos, e vale a pena passar periodicamente com um especialista, um otorrinolaringologista, um cabeça e pescoço, para fazer um controle em longo prazo. Tá? Na dúvida, vamos ser mais vigilantes. E outro fator também que a gente vê na literatura é poluição. A gente sabe que existe uma incidência maior de câncer de laringe em regiões, cidades mais industrializadas, com maiores taxas de poluição do ar. E a gente sabe que isso pode ser um efeito nocivo tanto para câncer de laringe quanto para câncer de pulmão. A gente tem essa associação. Mas sem dúvida nenhuma, se eu for listar aqui para você, os fatores mais importantes, disparadamente, em primeiro lugar, é o cigarro. Então, todas as medidas que nós pudermos fazer para evitar o tabagismo, a gente vai realmente ter os melhores efeitos em longo prazo, Priscila. Uhum. No caso do câncer de laringe, ele pode ser também genético?
E o senhor falou da questão, então, do refluxo, né? O refluxo, ele tem também alguns fatores, às vezes, né? Tem aquela válvula, né? Eu queria até que o senhor explicasse, então, no nosso organismo, porque é como se ela não funcionasse direito e esse ácido voltasse. Mas tem também, por exemplo, intolerância a glúten, intolerância à lactose, que também podem causar esse refluxo. E sobre a poluição também, eu queria que o senhor detalhasse para a gente o que acontece no organismo para que essa poluição, né, e nesse momento de pandemia, há também uma possibilidade maior de infecção do coronavírus, já que essa área ela já é sensível à poluição, pode ser mais sensível também ao corona? Boa pergunta. Em relação ao refluxo, algumas pessoas têm algumas alterações anatômicas que favorecem o conteúdo gástrico mais ácido a refluir para cima, em direção ao esôfago e à faringe. Geralmente são pessoas que têm hérnia de hiato, e uma coisa que altera essa conformação é a obesidade. Então, a pessoa que é bastante obesa, obesidade mórbida principalmente, mas qualquer obeso, os coxins gordurosos que se concentram nessa região, elas alteram esse mecanismo de esfíncter, do esfíncter esofágico inferior e favorece esse refluxo. Então é muito frequente você ver refluxo em pacientes mais obesos do que pacientes mais magros. E algumas pessoas têm essas alterações anatômicas como a hernia de hiato, principalmente, que é um favorecedor para esse refluxo. Quem tem esses sintomas deve procurar principalmente um gastroenterologista, porque você tem medicações que podem ajudar, mas também tem medidas posturais e dietéticas para serem tomadas, né? Você evitar deitar logo depois de uma alimentação, evitar algumas substâncias, principalmente à noite, que são substâncias que têm um efeito que relaxam muito a musculatura do esôfago e poderiam favorecer esse refluxo, como álcool, como café, como chocolate. Esses alimentos à noite devem ser evitados, principalmente em grandes quantidades ou muito próximos à hora de se deitar, porque eles favorecem esse refluxo. Além de medidas posturais, de levantar a cabeceira da cama, evitar refeições copiosas, então é bom ter um controle em longo prazo. E alguns pacientes, que hoje é uma fração pequena desses pacientes que têm refluxo, às vezes já tem complicações do refluxo, esofagites intratáveis, estreitamentos do esôfago, alterações da mucosa, que podem até predispor a um câncer do esôfago na transição com o estômago. Então, esses pacientes devem ser acompanhados por um especialista, endoscopias periódicas, e nesses casos que tem essas complicações, aí sim está indicado um tratamento cirúrgico para esses pacientes, que é fazer uma válvula anti-refluxo, é uma área de atuação dos cirurgiões do aparelho digestivo. Tá? Em relação à poluição, há controvérsias, porque é muito difícil você fazer estudos epidemiológicos buscando fatores de risco, quando você tem vários fatores associados ao mesmo tempo. Então é muito difícil você ter uma população de pacientes que não fumam, que não bebem, que vivem na cidade industrializada, que vão ter o câncer de laringe, que você consegue fazer esse link com a poluição. Então isso é mais difícil. O que a gente tem muito de trabalhos, algumas publicações, mostrando que você tem uma incidência maior de câncer de laringe, câncer de pulmão, em cidades muito mais poluídas, com uma poluição ambiental muito maior, taxas muito altas de poluição. Isso é fato, a gente tem alguns trabalhos que mostram isso. Tá? E tem trabalhos interessantes aqui, brasileiros, principalmente tem um grupo que estuda muito a poluição, o Dr. Paulo Saldiva, nas Hospitais Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, ele publica muito nessa área, ele tem um grupo grande de pesquisadores lá que trabalham muito com poluição e seus efeitos na saúde humana. Tem até uma publicação recente, eu acabei não estudando essa publicação, mas eu li o seu resumo, que mostra que realmente na pandemia um dos efeitos benéficos foi isso, você diminui muito o número de poluentes, né, muito menos carros, uma quantidade menor de carros nas ruas, né, uma poluição menor nas ruas, o ar está menos poluído, isso pode ser medido e foi medido, e você tem uma incidência menor de doenças, principalmente respiratórias no primeiro momento, mas qual seria o efeito disso em longo prazo nas outras doenças, nas doenças neoplásicas, por exemplo? Isso é uma coisa que a gente nunca vai fechar esse cerco, mas a gente sabe que tem esse link. Então, a poluição, a gente tem substâncias, partículas suspensas na poluição, né, que tem potencial carcinogênico. Você inala esse ar poluído, algumas dessas partículas podem ficar em contato com a sua mucosa
ficam lá grudadinhas e podem causar umas alterações nessas células onde ela se depositou. Por isso é a importância de estar sempre bem hidratado. Tem a mucosa bem hidratada, você tomando bastante água, você tira esses poluentes também, você elimina isso. E em países de alta poluição é frequente você indicar o uso de máscaras, que a gente está tendo agora, né, durante a pandemia. Então a máscara ela tem esse efeito para evitar esse contato com os aerossóis, né, onde tem os vírus, as partículas virais suspensas, né, nas gotículas da tosse, do espirro, a máscara evita isso. Mas em algumas populações, você que tem uma poluição muito alta na China, principalmente, é muito frequente as pessoas usarem máscaras no dia a dia, em transporte público, até para evitar essa inalação crônica de poluentes, que tem sim um potencial carcinogênico, se essa inalação for crônica. Tá? A gente tem alguns trabalhos muito interessantes de pessoas que têm fogão a lenha dentro de casa, né? Em algumas regiões do sul do país mais frias, não é raro, né? É relativamente frequente pessoas com condições socioeconômicas mais baixas terem fogão a lenha dentro de casa, né? Não fica do lado de fora da casa porque é frio. Então a pessoa tem sempre inalando constantemente, né, a fumaça da combustão da lenha, do carvão, tem substâncias, partículas suspensas que são potencialmente carcinogênicas. Então essa inalação crônica faz com que aumente esse risco. Então a gente tem trabalhos feitos aqui no país mesmo, no sul do país, por causa da década de 90, que mostram que você aumenta de 2 a 3 vezes o risco de um câncer de boca, um câncer de laringe, para quem tem essa inalação crônica da combustão da lenha ou do carvão. Então você pode extrapolar um pouco isso à população ambiental. Então são inalações crônicas, né? Não é uma inalação aqui e acolá. Então você viver num ambiente muito poluído, você tem um risco aumentado para doenças respiratórias e também aparentemente neoplásicas, quando você olha esse trabalho de incidência de câncer de laringe e pulmão em pessoas que moram em populações com mais ou menos poluição, tá? O câncer na laringe é genético, pode ser genético ou não, só tem essas outras causas que a gente já falou agora, né, as externas e internas, ou então ela pode ser genética, e no caso do corona, quem já tem, então, algum probleminha ali na laringe, está mais predisposto a se contaminar ou não? Em relação à parte genética, sim, existe uma predisposição genética assim, de algumas pessoas. Então a gente vê que a gente tem famílias que têm predisposição para esse tipo de neoplasia, então isso é uma incidência maior em algumas famílias. Tá? Mas aí também tem uma sobreposição. Tem uma genética favorável, mas também as pessoas da mesma família têm hábitos semelhantes, né, em relação à alimentação, a tabagismo. Então você tem uma sobreposição, mas sem dúvida nenhuma a gente tem aí em torno de 5% da população que o fator principal é genético, ou seja, a maioria é mais fator externo, ambiental, mas a gente tem uma fração pequena assim que tem um fator genético muito importante. Em relação ao coronavírus, a infecção basicamente é através do contato, né, da partícula viral suspensa em gotículas, que a gente chama de aerossol, quando você espirra, você tosse, você mesmo falando, a gente produz gotículas, né? E quem está infectado, o vírus está nessas gotículas. Então você ter o contato com essas gotículas nas nossas mucosas, você transmite muito facilmente esse vírus. Então mucosa da boca, do nariz, dos olhos, a conjuntiva, por isso a indicação, né, de você usar máscara que cobre a boca e o nariz. Para quem vai trabalhar na área da saúde, no meu caso, por exemplo, a gente usa óculos de proteção direto, que está em contato mais próximo com os pacientes. Tá? Então você protege isso. O que chama atenção para a gente nessa questão da pandemia e laringe é a população de pacientes que tiveram câncer de laringe e tiveram que fazer uma cirurgia que se chama laringectomia total, que é remover toda a laringe. Essa população de pacientes que tiveram câncer da laringe, eles tiveram uma doença numa fase provavelmente um pouco mais avançada e a cirurgia envolveu remover toda a laringe. Então essas pessoas passam a respirar por um orifício, nós chamamos de traqueostomia, né? Você acaba tirando a laringe, a corda vocal do trajeto da faringe e você sutura e fica aqui um orifício aqui na base do pescoço, que é por onde esse paciente respira. Então ele começa a respirar pela traqueostomia. Isso que eu vou falar agora serve tanto para esses pacientes que fizeram a laringectomia total, quanto pacientes que fizeram outras cirurgias menores que total, ou outro procedimento que usa uma traqueostomia, que é uma cânulazinha também com a mesma função de respirar por aqui. Alguns pacientes tiveram tratamentos de tumores de boca, de faringe,
e eles perderam aquela função da laringe, da respiração e da proteção do alimento. Eles se engasgam muito. Então esses pacientes acabam tendo que usar uma traqueostomia para se proteger, de não perder o ar numa alimentação, de ficar sem respirar. Então você protege a via aérea. Então tanto para os pacientes que têm uma traqueostomia que a gente chama de definitiva, porque removeram com uma cirurgia mais radical, tanto para aqueles pacientes que têm uma traqueostomia, que chamaríamos de temporária, que ele tem a laringe lá, um pedaço da laringe ou toda a laringe, mas ele perdeu aquelas funções de proteger a via aérea, de respiração adequadas, que tem uma traqueostomia, esses pacientes estão num grupo de maior risco para a COVID. Por quê? Porque eles têm uma exposição muito maior da via aérea, eles têm um contato muito mais direto com a via aérea nesses pacientes. Eles respiram pela traqueostomia, então eles estão mais suscetíveis. Geralmente, tem outros fatores associados que vale a pena lembrar. Geralmente, essas patologias que têm necessidade de se fazer uma traqueostomia, tanto temporária quanto definitiva, geralmente são pacientes de uma certa idade, acima de 40, 50 anos. Geralmente são pacientes tabagistas, mais pesados. Geralmente são pacientes que já têm alguma doença crônica no pulmão, uma bronquite crônica, um enfisema, que são consequências do tabagismo. São pacientes que, pelo tabaco, também podem ter doença arterial periférica, algum grau de cardiopatia. Então, é um pacote ali. Então, é um paciente com uma patologia maligna que, pela idade, pelas doenças que acontecem concomitantemente, que a gente chama de comorbidades, né? Doença pulmonar, obstrutiva, crônica, que são as bronquites, os enfisemas, pressão alta, doença arterial periférica, você tem diabéticos. Então, pacientes tabagistas, você já tem um perfil de imunidade que os torna mais suscetíveis a esse tipo de infecção, e nesse perfil de pacientes a infecção acaba sendo mais grave. Então a gente tem que ter um cuidado redobrado com esses pacientes. Os pacientes que, vamos dizer assim, respiram pelo pescoço, né, que tem traqueostomia, tanto definitiva quanto temporária, são sim pessoas mais suscetíveis, tanto pela traqueostomia em si, quanto por essas doenças ao mesmo tempo, que geralmente são frequentes nesse grupo de pacientes. Então, nesses pacientes, você perde aquela filtragem. Nós respiramos pelo nariz, o ar até chegar aos nossos pulmões, ele vai sendo filtrado, ele vai sendo umidificado até chegar no pulmão. E quando você respira direto aqui pelo pescoço, pela traqueostomia, o ar entra mais frio, entra mais seco. Então, é muito frequente esses pacientes terem uma produção de muco maior, ficarem mais secretivos, que é uma proteção, né? O próprio pulmão se protege, produzindo um pouquinho mais de muco para proteger aquele ar frio, mais seco. Então são pacientes que têm já essa predisposição a ter uma secreçãozinha, uma tosse, né? Então esses pacientes são sim mais suscetíveis ao COVID, e se eles são infectados, eles têm um risco maior de ter aquela forma mais complicada. A gente já viu, né? Acho que a mídia bate muito isso no martelo. A gente tem uma população de pacientes, em torno de 20% desses pacientes, que tem uma evolução pior, alguns têm que ser internados, entubados em UTI. Então essa população de traqueostomizados por laringectomia total ou outra patologia que necessitou traqueostomia são pacientes de maior risco de complicação. Então são pacientes que a gente tem que ficar muito vigilantes e tem que ter muito cuidado para evitar essa exposição ao COVID. Porque se eles pegarem a infecção, eles têm uma chance de ter essa evolução pior, com mais risco de evoluções, com mais complicações, até risco de morte. Tá? Doutor, e para a gente terminar, algumas pessoas que tiveram a COVID precisaram ser entubadas, né, passaram por esse processo da respiração mecânica. Isso pode afetar também a laringe, pode trazer alguma consequência, deixar alguma sequela nesse órgão e até trazer alguma outra doença? Sim, com certeza. Né? Tanto é que os pacientes que vão para a UTI e têm que ficar com um tubo, a ventilação mecânica por muito tempo, tem indicação de fazer uma traqueostomia, que ela vai proteger a laringe das complicações de um tubo em longo prazo. Então, por regra, todo paciente que precisa de uma ventilação mecânica, que você prevê que vai demorar mais que 1, 2 semanas, já está indicado fazer uma traqueostomia, para fazer essa ventilação mecânica pela traqueostomia e não pelo tubo passando pela laringe, para evitar essa lesão da laringe. O tubo prolongado na laringe altera a corda vocal, lesa a corda vocal, lesa a região embaixo da corda vocal, chama subglote. Então eles têm um risco muito grande de fazer estreitamento, estenoses embaixo da corda vocal.
que vai dificultar a respiração no futuro, a fala. Então esses pacientes, muitos que pegaram Covid e ficaram muito tempo entubados, foram traqueostomizados. Mas nessa população a ideia é que assim que eles se recuperem, você tire a traqueostomia, tá? Então existe sim, a intubação prolongada é um fator de risco para lesar a laringe. Uma coisa, se a gente tiver mais um tempinho depois, só para reforçar, que eu acho que é muito importante nesse momento, né? Os pacientes que tiveram a sua laringe removida por um câncer mais avançado, né, os laringectomizados totais, são a população de alto risco para a COVID. Então, algumas recomendações que eles devem seguir, né? Sim. A primeira delas é usar, na traqueostomia, se for possível, filtros, né, que protegem da entrada de partículas maiores, de poluentes e também de bactérias e vírus, né? Muitos pacientes não têm condições para adquirir esses equipamentos de proteção da traqueostomia. Existe hoje alguns processos em andamento para isso ser fornecido pelo SUS, né? A gente já tem algumas conquistas nessa área. A gente tem um trabalho feito muito importante pela ACBG, Associação de Câncer de Boca e Garganta, que é um órgão não governamental, liderado até por uma paciente laringectomizada, a Melissa, que tem um trabalho brilhante nessa área. Ela está lutando para conseguir incorporar o sistema público de saúde, o fornecimento desses equipamentos de proteção para esses pacientes, que a gente considera como médicos fundamentais para reduzir esse risco. Então, são filtros que você acopla na traqueostomia para fazer essa filtragem das partículas e também ele serve para aquecer e umidificar o ar, diminuindo as complicações pulmonares de quem tem a traqueostomia. Também é importante, além de usar o filtro, usar a proteção mecânica mesmo, de lenços, como se fosse uma máscara cirúrgica, uma máscara em cima da traqueostomia, que pode ser lenços, pode ser tipo de babador, né? Eles prendem em volta da traqueostomia para ter uma proteção, um algodão, um pano, ou até um material de máscara cirúrgica é importante. Mas também uma coisa que é muito controversa, alguns acham que não, mas é muito importante usar a máscara também cobrindo a boca e o nariz. Apesar dele ser um respirador pela traqueostomia, o ar não está sendo respirado pelo nariz ou pela boca, por falar, por abrir a boca e ter o contato, você pode ter o contato do vírus, da partícula do vírus, também no nariz e na boca desses pacientes. Então é muito importante também usar máscara cobrindo o nariz e a boca, mesmo que esses pacientes respirem pela traqueostomia. Então proteger a traqueostomia e também usar a máscara protetora de nariz e boca. Isso é muito importante reforçar nessa população de pacientes. Tá? Além dos cuidados que todos nós sabemos, né? Lavar muito bem as mãos, higienizar as mãos com água e sabão, a lavagem de mãos ser bem cuidadosa, pelo menos uns 20 segundos. Na falta dessa opção, álcool gel também, espalhar nas mãos também, em torno de uns 20 segundos, para evitar, porque é muito comum, a gente não tem essa percepção, muito frequentemente a gente leva a mão à boca, ao nariz, coça o nariz, coça a boca. São manobras meio imperceptíveis, assim, você está fazendo isso de forma inconsciente, e tem trabalhos que mostram que a gente faz isso mais de 1000 vezes por dia. Então a gente tem que tomar muito esse cuidado de lavar a mão, passar álcool gel, né? Principalmente nessa população mais desprotegida, que são os pacientes traqueostomizados. Isso é muito importante, tá? E para fechar, gostaria de agradecer você a participação aqui. Muito obrigado, me sinto honrado estar aqui no seu programa. Pode contar comigo, todo o meu grupo do AC Camargo Cancer Center da cabeça e pescoço e das outras áreas. Sempre que tiver uma necessidade de discutir esses assuntos, estamos à disposição, tá bom? Tá ok, eu que agradeço, né? Até eu ia interrompê-lo para isso mesmo, para agradecer ao Senhor por tantas informações e também, né, deixar toda a população atenta para esses cuidados, né? Seja para quem já tem algum problema, passa já por essa situação do câncer ou não, como prevenir. Muito obrigada e o programa Alesp Conecta fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Tchau, tchau.